Fala pessoal, eu já até gravei esse vídeo antes, só que eu achei que eu fui meio duro assim na minha avaliação dos animes, que são os últimos animes que faltam falar pra vocês dessa temporada que eu tô assistindo. São 4, vou falar rapidinho, mas vou falar um jeito mais amoroso, porque todos esses animes são bons, mas eles têm uma coisinha ali que é totalmente minha opinião, tá? Me incomodou um bocadinho. Vamos lá. Começando com Darwin Jiren, ou Darwin, né, assim, a forma que você quiser chamar o Darwin, ou Incidente de Darwin, né, que é o nome que é o traduzido aqui no Brasil, até inclusive tem um mangá que sai pela Panini. Então, a animação sai na Prime Video, inclusive, tá? Foi um dos animes que, assim, com uma temática mais diferente, tá, de todas. Foi muito interessante, a pauta do anime, sabe, o tema que engloba o anime, várias questões políticas, questões de convivência, de respeito, de preconceito, sabe? Defesa dos animais, direitos humanos. É um anime com uma temática muito interessante. E ela fala sobre um humanzé, que é como se fosse um elo perdido entre os humanos e os chimpanzés. Só que na verdade ele foi criado, né, em laboratório e tudo mais, mas é um chimpanzé que consegue conversar normalmente, tem raciocínio humano e tudo mais. Então ele tem o melhor dos dois mundos, sabe? E ali é justamente sobre ele na sociedade. Aí tem várias facções assim mais radicais de direitos dos animais. E assim, por mais que a pauta seja interessante deles, a forma que eles executam não é mais tão boa, entendeu? Então você tem que ver o anime e refletir sobre tudo que acontece, tá? Ninguém tá totalmente certo ou errado ali naquele anime. A questão que pegou pra mim é uma animação meio feia. Mas até aí tudo bem. Só que o anime se passa nos Estados Unidos. E como o traço do anime é mais puxado pro realismo, todo mundo ali é muito americanizado, sabe? Os traços não são tipicamente de animes. E fica parecendo que eu tô assistindo uma animação americana, no final das contas. Isso me deu um pouco de coisa assim, sabe? Mas é só um detalhe, tá vendo? Não é? Eu fui muito mais soft nessa minha avaliação. Mayonaka Heartstone, ou Tune Into the Midnight Heart, é um anime, tá? Que é adaptado do mangá, que vai sair no Brasil agora, tá? Pela editora MPEG. Ele tá na Crunchyroll, e o anime é legal, tá? A temática é legal. É um menino que quer encontrar a voz de uma menina que ele gostava bastante, fazia um programa noturno, né? E de rádio e tudo mais. E essa menina vai para um colégio específico. Ele stalkeia onde mais ou menos ela vai, tá? E ele tenta descobrir quem que ela é. Só que as meninas do grupo de radiofusão ali, de radioalismo do colégio, elas todas têm um time de voz muito parecidas com a menina do rádio. Então ele tem que descobrir entre qual das 4 ali é a menina que ele gosta. Então assim, é fofo o anime, a interação entre elas e tudo mais. Em comparação ao mangá, o mangá é muito mais bonito, tá? O anime, igual eu falei com o anime anterior agora do Darwin, do Manzé, esse eu também achei uma qualidade muito mediana. Eu acho que a história merecia uma qualidade melhor, sabe? Por mais que tenha frames muito bonitos, eu acho que fica feio, não sei o quê. Se vocês forem assistir, quem tá assistindo deve perceber. Principalmente quando mexe, assim, o personagem mexe, ou seja, o ângulo do rosto muda, os negócios ficam meio tortos, sabe? O olho dá uma proporção errada. Eu não sei direito que te explicar como é que funciona, não, mas eu achei ele meio mal acabado, assim, alguns detalhes, sabe? Uma polidez, assim. Fica meio desproporcional, às vezes, as cabeças do corpo, de uma cena pra outra, sabe? Uma coisa que eu fico assim. Me incomoda, vou ser muito sincero. Apita assim na minha cabeça que não ficou bom isso ali, não. Mas a história em si é legal, por mais que o protagonista seja meio mole. Mas não tão mole quanto o próximo anime. Que é um nome muito grande, que vai estar aparecendo no embaixo aí da descrição. I won't become a rom-com, né, romantic comedy with my childhood friends. É um menino que ele realmente ama comédias românticas, tá? E ele acredita que ele nunca vai conseguir ter uma comédia romântica com as amigas de infância dele. Ele acredita simplesmente que não vai ser possível. Só que todas elas gostam dele. Tipo, claramente, nitidamente. E ele é um pamonha. Muito. Por mais que ele tenha no anime certos momentos que ele tem uma postura muito legal, ele é muito lento, ele é muito leso. E dá muito nervoso isso nesse anime. O anime. Aí sim, esse é uma animação muito mais bonita que os outros, tá? Principalmente aquelas paradas assim que fica contemplando e tudo mais. Muito bem feito. Porém, é a atitude do protagonista que eu não gosto. Acho ele muito molenga e as meninas, tadinhas, já deram mais do que sinal, já tá tudo assim, tipo, bora, e ele. Ai, não é possível, não vai acontecer, lalala. Aí eu fico, não, tô ficando com raiva. Mas é um anime legalzinho de ver, comédia romântica, harém, pra quem gosta, tá aí. E por fim, Shibuyogi, ou
Playing That Games to Put Food on the Table. Ficou assim o nome em inglês. Esse é um anime que tem assim, o visual dele é muito bonito, tá? Ele alterna, ele tem uma alternância muito grande das imagens, entre uma coisa que parece uma obra de arte, olhos super detalhados, reflexo e tudo mais, e depois ele dá um take mais assim, distante, bem minimalista das coisas, e funciona super bem. A história é meio sem pé nem cabeça, porque é uma menina que tá passando por jogos mortais, né, para poder ganhar. E o objetivo dela é fazer 99 jogos, vencer 99 jogos. Durante os jogos, tá, que as meninas elas acordam num ambiente X, aleatório, com roupas também aleatórias, combinando com o ambiente, e elas têm que sobreviver até o final e sair, tá, do local. Não necessariamente elas precisam se matar, mas acabam vários morrendo. Só que o sangue ou a brutalidade, né, a violência, ela é toda censurada no próprio jogo que elas estão vivendo. Então fica como se fosse algodão saindo delas, assim, sabe? Como se fosse um enchimento, em vez de ser as partes viscerais. O que dá um contraste. Eu acho que seria mais interessante se ele fosse realmente violento, tá? Mas ok, passando pano nisso aí não me incomodou de fato. O que me incomoda é que cada jogo, né, que ela joga demora uns 3, 4 episódios. E a narrativa é super lenta. Acho que é proposital, acho que é a pegada do anime, mas não necessariamente eu gostei, entendeu? Acho muito lento. Eu fico vendo, às vezes até sono, porque demora para acontecer uma coisinha, é uma reflexão, é uma conversa bem lenta que vai acontecendo, para acontecer alguma coisa de fato interessante, para terminar o jogo. Então, e não tá, e a gente não sabe direito o que ela quer, por que ela quer terminar os 100 jogos, sabe? Falta um propósito extra ali pra gente poder dar uma instigada e torcer mais pra personagem principal. Bom, é isso. Esses são os 4 animes que eu tô vendo que ainda não tinha comentado com vocês aqui dessa temporada de Winter 2026. Sobre anime de temporada agora eu volto a falar só quando terminar essa temporada, o que eu gostei mais. E vou avisar pra vocês em breve o que vem por aí em abril, na temporada de Spring 2026. Tá joia? Eu vou ficando por aqui e já né?